Olá, gente, tudo bem? Começa agora mais um podcast TC Esportes, da Diretoria de Comunicação e Mídias do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Com produção de Gilto Braz, equipe técnica Marcos Paranhos e Samuel Aragão, e eu, Cleber Santos, host deste podcast, que hoje entrevista o presidente da Federação Sergipana de Judô, Euder Lima, que está aqui presente. Muito obrigado, professor e presidente da Federação, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Estamos aí, vamos tentar falar um pouco do nosso judô sergipano. Verdade, professor. E um dos motivos que a gente convidou o senhor foi sobre o Aberto Nacional de Judô que vai acontecer em Aracaju na próxima semana, que é dia 27 e 28, no Constâncio Vieira. Professor, fale um pouco como está os preparativos e a expectativa para essa competição. Então, essa mesma competição já aconteceu ano passado, né, e esse ano ela vem com mais força. Nós aumentamos em quase 80 atletas em relação ao ano passado. É uma competição muito forte. O pessoal, o representante da Confederação Brasileira, dos principais atletas, vem para cá, né, para poder estar visualizando e vendo o que é de melhor que a gente tem no judô, né, nacional. Então teremos atletas que estão com possibilidade de ir à Olimpíada, estarão lutando aqui no individual e em equipes. A expectativa, mais ou menos 400 atletas ou mais? Como é que tá? Então, no início era. Nós fechamos com 288 atletas no individual e 101 atletas no equipe. Então dá um total de 389 atletas. Entendi. Então, e por que Sergipe foi escolhido? Como é a relação, boa relação que a federação tem com a confederação e também o apoio do governo? Fale sobre como conseguiu atrair a atenção da confederação para que Sergipe pudesse sediar. O primeiro ponto foi a boa relação com a Confederação Brasileira, né? A confiança no nosso trabalho. Eu, quando assumi enquanto presidente, disse que queria trazer eventos nacionais para cá. E era uma proposta nossa. E aí surgiu essa oportunidade, eu abracei e entrei em contato com o governo, com a nossa, na época, superintendente, hoje é a secretária de Esportes, Mariana Dantas, e ela apoiou, abraçou, está apoiando, né? O evento vai acontecer no Constâncio, com o apoio do governo do estado. Agradecer ao governador Mitidieri e dizer que a gente está aqui para fazer o melhor pelo judô sergipano e no esporte como um todo, né? Que o esporte, acho que traz muitos benefícios para a população. Certo. A gente ainda vai se aprofundar um pouco mais sobre esse aberto nacional, mas antes eu queria que o senhor fizesse uma breve apresentação sua da sua trajetória esportiva e profissional até chegar a ser presidente da federação. A federação que, se eu não me engano, existe desde 82. E fale um pouco desde quando você está como presidente e também um pouco da sua trajetória. Então, com relação à minha parte como presidente, antes de eu ser presidente, eu fui durante 9 anos diretor técnico. Certo. Então, eu trabalhei bastante na parte técnica, representei muito o Sergipe e o Brasil aí afora, em alguns eventos internacionais e nacionais, e a gente começou a ter bons resultados, e aí fui visto com bons olhos e decidimos assim o novo desafio de tornar presidente da federação, para ver se o que a gente vinha fazendo na parte técnica, se a gente conseguia na administração da federação, se a gente conseguia avançar. E assim aconteceu, né? A gente já vem avançando, a federação deu uma melhora muito grande na parte tanto técnica, mas na parte estrutural, né? O senhor está desde quando? Desde a gestão? Eu entrei tem 2 anos que eu sou presidente. E vai até quando, né, essa gestão? E vai até 2025. 2025, certo. 2025, né, que é justamente após o período eleitoral da Confederação, a gente também tem a eleição aqui em Sergipe. A nossa proposta é que a gente unisse todo o judô sergipano, e isso vem acontecendo. Eu acho que o judô sergipano avançou ainda mais e os resultados aí mostram por si só, né? A gente tá com um atleta hoje que está na Polônia, né? Amanhã, a competição começa amanhã e esperamos que o Luiz traga um bom resultado e tá brigando para ir pro Mundial da categoria Sub-18. Lá é uma seletiva, lá na Polônia? Não. Uma etapa que dá... Exatamente, é um circuito europeu, né? Certo. O Luiz foi antes para a República Tcheca, ficou em 7º lugar, né, entre 42 atletas, e agora está na Polônia para tentar umas melhores colocações e somar pontos para que a gente entre na briga do Mundial aí.
Vamos falar também sobre nossos atletas sergipanos que se destacam daqui a pouco, mas eu queria que falasse também um pouquinho como, nessa questão, o senhor também foi atleta, participou dessas competições para depois entrar na federação. Sim, sim. Fala sobre a questão da sua formação, fala um pouco sobre Vamos lá, vamos falar da minha pessoa, né? Isso. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Tiradentes, já sou formado desde 2008, então trabalho em escolas, né? Trabalho em 2 escolas, em 3 escolas de Sergipe, né? Faço trabalho no Colégio CEP, Colégio Instituto Dom Fernando Gomes, Colégio Coese. Então, já trabalho com crianças, mas nós temos a equipe Judô em Movimento em várias academias. Então, eu formei muitas faixas pretas, 54 faixas pretas formadas por mim. E hoje eu tenho 16 trabalhando em escolas em Aracaju. Legal. Eu fui atleta, né? Cheguei a ser vice-campeão brasileiro como atleta. Fui consideravelmente um bom atleta, mas minha carreira sim evoluiu quanto técnico de judô. Eu gosto de fazer o trabalho e ver o desenvolvimento dos atletas. Já tem sido uma constante Sergipe estar no pódio em eventos nacionais e internacionais devido ao nosso trabalho, né? Hoje eu tenho um filho faixa preta, tenho um outro filho. O meu filho de 13 anos é faixa verde. Meu filho de 16 anos é faixa preta. Legal. Já dá aula de judô, de 18 anos, né? 18 anos já é faixa preta, já dá aula de judô. Muito bom. E foi vice-campeão sul-americano no Chile, eu viajei com ele. Então é isso, a minha vida como professor de judô é essa. Eu espero que eu continue avançando, né? A gente teve algumas convocações, já viajei pela Confederação Brasileira de Judô para um Grand Slam. Então é um orgulho para o esporte sergipano. Verdade, professor. E falando agora sobre a federação, como é que está a questão de calendário? Eu percebo que muitas federações existe também uma dificuldade hoje em dia, que tudo é em custo, tudo dá trabalho, e os professores, o presidente de federações geralmente ou não, sempre tem seu trabalho paralelo, né, que tem que dar conta. Então como é que consegue fazer essa gestão de profissional e também presidente da federação para criar um calendário no judô aqui em Sergipe? Então, nós temos algumas competições obrigatórias, que são as etapas do sergipano, certo, que elas são classificatórias para algum outro campeonato. Então agora na primeira etapa a Sergipe bateu o recorde de inscrições em eventos credenciados. Só contando a parte competitiva nós tivemos 412 atletas, né? Sem contar as crianças, porque com as crianças a gente vai chegar a 600 atletas aí. Mas isso, o evento ocorrendo aqui? Ocorrendo aqui em Aracaju. Foi, né, esse ano ainda ou ano passado? Foi esse ano, a primeira etapa aconteceu lá no ginásio do Instituto Dom Fernando Gomes e foi seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional. Certo. E aí nós fomos para o regional com 112 atletas, né? O campeonato da região, que agrega 6 estados da nossa região Nordeste. Foi onde esse campeonato? Foi em Natal, né? Onde Sergipe ficou com o 3º lugar na categoria masculino, né? E em 4º lugar no feminino. Eu acho que a gente tá na briga por ser um grande estado e se tornou uma grande potência no judô nacional. E levar mais de 100 atletas para Natal não é brincadeira, né? Atletas. Nós levamos 3 ônibus completos. Sim, tem toda a comissão, delegação. Fora os pais que vão por fora. Verdade. Então a gente levou. No hotel foram 160 pessoas. Então a gente mostra que o trabalho vem sendo feito com seriedade, né? Os preços a gente tenta sempre baixar o máximo que puder para poder ter o máximo de representação possível. Porque também é bastante importante frisar, professor, que é importante sim, obviamente, conseguir os resultados, mas a importância também é o esporte como formação de cidadão, o esporte como atividade física, e o judô tá aí para isso, né? Porque talvez muito atleta do 100 não conseguiu a medalha, mas leva essa experiência de uma viagem, essa experiência de convívio com outros atletas, com a família também, né? Isso não marca para sempre, né? Exato. Hoje uma proposta da federação, quando eu assumi, nós tínhamos judô em dois interiores do estado. Certo. Hoje nós já somos em 11 interiores. Quais eram os dois? Então, os únicos 2 interiores que tinham eram Itabaiana e Estância. Certo. Hoje a gente já tem judô em Dores, temos judô em continua em Estância, Itabaiana, temos judô em Pirambu, temos judô em São Cristóvão, temos judô, assim, puxando da memória. Sim. Dá 11. Dá 11. Dá 11, mas
É porque a gente um número significativo. É significativo o avanço. Mas a gente teve no Campeonato Brasileiro Regional representantes de 4 interiores do estado. Legal. Então, a gente tem uma menina de Itabaiana que está indo agora para a seletiva do Pan-Americano e Sul-Americano. E ela faz judô na cidade dela, em Itabaiana, com um projeto da Getan, em Itabaiana, sim, com o policial Ricardo Prado. Então, Ricardo hoje é da nossa assessoria jurídica. Então, a gente tem o envolvimento das pessoas do interior e a gente tenta aumentar cada vez mais o nosso público. Eu acho que isso foi um dos maiores avanços da minha gestão, foi a inclusão social. Hoje a gente tem um preço diferenciado para quem é de projeto social. Certo. Você não paga o mesmo valor em competições. A gente tem um preço de anuidade, de filiação diferenciado para quem é de projeto social. E sempre que a gente pode, de uma maneira ou outra, a gente está ajudando os projetos sociais. Sim, fala um pouco essa questão da filiação. Quem é que pode se filiar? O cara diz assim, tem que ter uma recomendação, o cara diz, não, eu sou atleta, eu quero entrar na federação. E também são apenas atletas ou também escolas que se filiam? Me explique sobre a questão, uma parte um pouco burocrática aí. Então, essa parte da federação, a pessoa para fazer parte da federação, ela tem que pertencer a algum clube. Certo. Os clubes respondem à federação e os atletas respondem aos clubes. Entendi. Então, cada clube é responsável pelos seus atletas. Entendi. Então, você tem que ter um professor faixa preta, credenciado, possivelmente com o CREF, entendeu? Que seja credenciado no conselho, que seja formado em educação física, para poder ele ministrar as aulas. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, na equipe a qual eu faço parte, são 18 professores credenciados. Certo. Mas todos os professores respondem a mim. Sim. E eu respondo à federação. Hoje eu, como estou presidente da federação, não posso ser o presidente do meu clube. Então, o meu clube tem um representante ao qual ele é presidente e que ele responde por todos os outros professores. Ajudou em movimento. Ajudou em movimento. Perfeito. Isso, exatamente. Agora entendi. E justamente, então, o clube justamente dá o crédito que o aluno está capaz e atleta para poder também estar se filiando e participando das competições, né? Exatamente. É uma lógica bem o judô é um esporte pertinente, bastante organizado. Federação responde à confederação. Sim. Presidente Hilder responde à confederação. Federação, os clubes respondem à federação. Quem responde aos clubes? Os atletas. Sim. Pais de atletas, entendeu? Entendi. Pai quer fazer uma reclamação à federação, ele entra em contato com o clube e o clube vem até a federação. Entendi. Entendeu? Porque o clube é responsável por tudo. Se acontecer algum caso indisciplinar, o clube que vai responder. Certo. Entendeu? A gente tem essa política bem direcionada, né? Eu acho que tem funcionado bastante. E aí a gente tem a sorte de que depois que a gente assumiu, as coisas começaram a andar super bem. A gente não teve um problema. Nós não temos hoje problemas com nenhum clube. Entendi. Todos os clubes estão satisfeitos com o trabalho, entendeu? Porque foi algo que a gente foi pegando de vários clubes, hoje fazem parte da minha gestão na federação. É importante. Então, eu tenho de Itabaiana, assessor jurídico de Itabaiana, de um clube, né, do clube do GDPM lá. Eu tenho um grupo da Polícia Militar que o meu diretor, o responsável de graduações, é um policial militar que tem o projeto social, o maior projeto social do estado de Sergipe, que é o da Polícia Militar, que é aí no Barra América. Legal. Então, que resgata muitas crianças ali e afasta daquele perigo. Então, eu tenho gente da Judô em Movimento, tenho gente da DAB, meu vice-presidente hoje é meu professor, né? Hoje ele é meu vice-presidente. Eu tenho orgulho de ter avançado cada vez mais no esporte, né? E chegar hoje no exame de graduação de faixa preta. A gente teve um módulo no final de semana passado com 42 pessoas. Então, antes, a gente tinha um módulo de exame de faixa preta com 5 pessoas. Entendi. Então, é um avanço muito grande. O judô sergipano vem avançando e vai continuar avançando com fé em Deus. Fale sobre quantos clubes tem de cabeça filiados e quantos atletas, só por alto, assim, pra gente ter 19 clubes hoje filiados. Certo. A gente tem 22, mas que pagaram a anuidade esse ano, porque às vezes tem um clube que fica inativo, Sim. depois volta, Sim. um projeto social que parou e faltou apoio, aí volta. Quando fala clube, também faz parte do projeto social. O projeto social Perfeito. também entra como clube. Perfeito. Entendeu? A gente São 19. só não cobra as mesmas taxas. Entendi. Entendeu? Tem taxa diferenciada. Legal. Hoje são 19 clubes, nós temos hoje 630 filiados na federação, entre professores, atletas, entendeu? Sim. Então, hoje, a nossa federação
consegue trabalhar o judô como um todo e ter esses resultados que vem tendo sem iniciativa privada ainda. Certo. Que a gente está em busca, estamos entrando em contato com algumas pessoas para poder fazer um release e a gente conseguir, através da iniciativa privada, apoio. Eu tenho apoio do governo, certo. Né? A gente tem um programa Sergipe no Pódio, que foi uma ideia idealizado por Mariana Dantas e deu muito certo. Como né? seria esse... O Sergipe no Pódio, ela tem você tem direito a tanto de valor em passagens aéreas. Entendi. E você só aumenta aquilo de acordo com os seus resultados que você conseguir. Entendi. Então o judô começou com 10 mil. No primeiro ano a gente já estourou com esses 10 mil aí, conseguimos, acho que foram 9 medalhas nacionais. Foi um dos poucos esportes que conseguiu medalha nos Jogos da Juventude que teve aqui. Sim. Nós conquistamos 3. Foi o único esporte que conquistou 3 medalhas, foi o judô. Então, aí já aumentou. É porque pro lado do governo tem toda uma demanda de atletas querendo ajuda na viagem, né? Sim. Então a prioridade da questão exatamente. da Eu acho que competição, o governo, a probabilidade, né? O governo, não é fácil. Exatamente. O governo decidir Sim. para quem ele vai dar é muito tem difícil. Tem um critério aí, poderia né? dar todo mundo, se verdade. tivesse, mas não tem para todo mundo. Então, ela tem que fazer um filtro Sim. e ver aqueles que o investimento vai ter um retorno para o governo, entendeu? Para o Estado. Sim. O governo não pensa só em resultado. Ela ajuda, uma verba separada para as escolas públicas, eles têm, que não tira do Sergipe no Pódio, que eu acho interessante é isso. Entendi. Se você é da escola pública e tem bons resultados, eu tive Importante. atleta que foi pro brasileiro e que não saiu dessa verba. Entendi. Então, ajuda também por fora, quem é do Estado também tem essa ajuda. Entendi. Fala sobre o ano passado, professor, já que a gente está dando um balanço geral para as pessoas. Antes de falar do ano passado, tô com a curiosidade aqui. Para a pessoa leiga que está assistindo a gente, fala quais são as cores, as faixas, das faixas, para as pessoas entenderem como a pessoa consegue subir na graduação. Começa da branca e vai até preto. Conte um pouco sobre isso. Então, coisa bem simples, bem básica para as pessoas. Bem básico. Eu vou explicar bem básico. Você entra no judô, até 6 meses você já passa da primeira graduação. Você tem 6 meses para aprender os princípios do judô. Faixa branca ou nem faixa branca. Certo. Faixa branca. Aí você vai e passa para faixa cinza. Certo. Aí, se você for criança, você vai dar cinza para cinza ponta azul. Se você não é criança, você vai dar cinza para azul. Entendi. Porque o judô tem um processo bem definido, em que a criança ela não pode aprender golpes iguais aos adultos. Então a gente tem essa diferenciação. Certo. Esse é um grande diferencial do judô, por ele ter processos. Entendi. Então, mas vamos falar das principais faixas, sem as Certo. pontas. Cinza, após 6 meses ele passa para azul. Após 6 meses ele passa para amarela. A partir daí já começa a ser em anos. Aí da amarela para laranja 1 ano, da laranja para verde 1 ano, aí vai laranja, verde, roxa, marrom e preta. Quando você chega na marrom, você tem 2 anos para ir para faixa preta. Você tem que somar uma pontuação em trabalhos em eventos, em participações em eventos. Você tem que contribuir com a federação para que você some pontos e vá para a faixa preta. E aí tem o exame. E um atleta disciplinado, se ele começar do 0 até a faixa preta, dura mais ou menos quantos anos? Se for adulto, ele dura 6, 7 anos. 6, 7 disciplinado. anos, já consegue, legal. Ele chega na faixa preta. Uma Se boa, for um atleta de alto rendimento e que ele se desenvolva muito rápido, a gente já teve atletas de chegar na faixa preta com 6 anos. Entendi. De judô. Entendeu? Perfeito. Agora vamos falar sobre justamente que eu toco no assunto do ano passado. O Sergipe realizou alguns eventos como a Copa Aracaju em outubro. Teve também o Sergipe sediando a seletiva dos Jogos Sul-Americanos. Fala sobre o balanço do ano passado para a gente ter esse entendimento um pouco também do passado, então, professor. O ano passado foi na verdade, foi o maior avanço do judô sergipano. Certo. Foi o ano Um passado. divisor de águas. Foi o divisor de águas. E agora? Será que eu devo conseguir fazer com a federação o que ele vinha fazendo como diretor técnico? Ele vai conseguir fazer o judô avançar? E aí foi a nossa resposta. Veio no final do ano, até fiz um breve apanhado da federação, onde a gente mostrou em números, né, em resultados, né, e a gente mostrou para a população o desenvolvimento e o crescimento do judô sergipano. Eu digo isso porque, com bastante orgulho, que os Jogos da Primavera hoje, a gente é o esporte que tem o maior número de atletas inscritos, só perdendo para o atletismo, que tem um número de provas muito grande. E que tem a facilidade de prática nas escolas públicas. Verdade, Mas se você pegar a escola que tem o maior número de inscritos, o esporte que tem o maior número de inscritos hoje é o judô. Então,
Isso é um avanço. Sim. O número de praticantes avançando. A gente trouxe para cá uma seletiva dos Jogos Sul-Americanos. A gente formou a seleção que foi para os Jogos Sul-Americanos aqui em Aracaju. Então foi aqui, foram para os Jogos Sul-Americanos, ganhamos 10 medalhas de ouro com os atletas que foram decididos aqui. Entendi. Hoje nós temos 4 atletas dos que estavam aqui fazendo parte da seleção principal. Entendeu? Sergipe teve uma medalha de prata nesse evento. Qual o nome do... Foi do Caio Victor. Ele, Caio Souza, né, que chama o primeiro e último nome, Caio Souza. Ele foi vice-campeão ano passado, perdeu na final para ir para os Jogos Sul-Americanos. Então, a Copa Aracaju foi assim, depois de anos, a gente tentando retornar com a Copa Aracaju, retomar, depois da pandemia. Sim. E a gente veio com essa coragem de chegar e fazer um evento. E aí nós estávamos com obras no Constâncio e no César do Augusto Franco. E a gente não tinha ginásio. Então a gente teve que dividir, colocar as crianças um dia antes, pra você ter ideia, e a gente chegou ao número de 960 atletas. 960 essa Copa Aracaju? Exatamente. Foi algo impressionante. A gente dividiu, a Copa valeu pontos para o ranking nacional. Entendi. A gente conseguiu, através de organização e mostrando a nossa estrutura, que a gente poderia fazer pontos, somar pontos para o ranking nacional. Então, mais um avanço. E assim, como eu te disse, as nossas 3 etapas do ano passado, do Sergipano, tiveram números significativos de atleta. Porque sempre que a primeira etapa sempre é muito cheia, porque ela é seletiva para o brasileiro regional. Entendi. Depois acontece aquela esvaziada. No ano passado, foi o nosso avanço. A gente terminou a última etapa com 220 atletas. Então, eu acho que a nossa gestão, os nossos filiados demonstraram isso na última reunião do ano. A gente faz uma reunião no começo do ano, referente ao ano anterior. Certo. Que é para aprovação de contas. A gente teve aprovação unânime de contas, sem dúvidas, sem nada, todos assinando, sem nenhum problema. Todos tiveram direito, receberam as contas antes da reunião. Sim. Então, a aprovação de contas, número de atletas subindo, professores, aumentando o número de professores, aumentando o número de faixas pretas, aumentando o número de competidores no interior. Então, eu acho que se a gente continuar do jeito que a gente vem, em breve, nós teremos o maior desempenho do judô sergipano no Brasil. Eu acho que é esse o caminho. O senhor sabe qual foi a melhor colocação, a melhor posição do judô sergipano para poder dar esse destaque a partir de agora? Foi a maior? Então, a gente teve um resultado significativo, que foi o Edu Ramos. Ele anunciou a aposentadoria dele ano passado. Eu acho que a única tristeza do ano passado foi essa, né? Ele foi campeão brasileiro e anunciou a aposentadoria. Nossa. No ano que ele foi campeão brasileiro, a gente não tinha nenhum campeão brasileiro na categoria sênior, no adulto. Certo. Edu foi o primeiro campeão brasileiro na categoria adulto e foi campeão da seletiva, derrotando o Leandro Guilherme com 2 medalhas olímpicas na final. Caramba, legal. E é um atleta nosso. Sim. Infelizmente, a gente... eu posso dizer pra você que a gente perdeu esse atleta por falta de apoio. Entendi. Porque um atleta era profissional. Entendo. Não tem como um atleta profissional se manter se ele não trabalhar. Verdade. Se ele trabalha, ele fica cansado. Se ele fica cansado, ele não rende. Verdade. E ele foi campeão brasileiro no ano que ele estava pensando em parar. Mas aí ele chegou e disse: agora eu preciso trabalhar. Eu preciso ter renda. Sim. E a gente tentava e não conseguia. A gente fez várias apresentações do Edu. Não foi uma sorte. O Edu tinha 5 medalhas em Campeonato Brasileiro Sênior. Ele tinha 2 de prata e 3 de bronze. E aí faltava a medalha de ouro. Ele conseguiu. Então, se você entrar na rede social, se vocês entrarem na rede Edu Paiva aí, vocês vão conhecer. Acho que o maior fenômeno que o judô sergipano pôde ter, né? E hoje, a gente nunca para. A gente ama o que a gente faz. E o Edu não é diferente. Hoje o Edu é preparador físico do Luiz, que está lá na Polônia. Legal. É formado em educação física. A gente nunca deixou ele parar de estudar. Ele, mesmo treinando muito, estudava. Se formou em educação física. Trabalha comigo no Colégio CEP Expansão, né? Dá aula comigo lá no CEP. Para trabalhar novas crianças e descobrir novos talentos, né? Tem descoberto novos talentos e chegou com esse Luiz, com a preparação física de Luiz, transformando um atleta peso pesado que tinha muita gordura em muita massa muscular e tá tendo os resultados aí. Luiz já vem do ano passado para cá, todos os eventos nacionais conquistando medalha. Pronto, vamos falar sobre, entrando nessa questão, os destaques sergipano.
além desse Luiz, assim, e Edu, que se aposentou, que o senhor falou, Sergipe, olhando para frente, quem a gente pode esperar se destacar cada vez mais? E tem também essa menina lá de Itabaiana, que se destacou também. Fala um pouco dos nomes para as pessoas começarem a se ambientar com esses nomes aí. Então, a gente já tem alguns nomes consolidados no judô sergipano. Vinícius Rogério, que é um atleta que mora em Socorro, entendeu? É o interior também, ó, que eu esqueci de falar. Verdade. Ele é aluno do professor Moacir Lins. O Moacir Lins é uma das conquistas nossas da federação. É um novo clube a partir da minha gestão. Entendi. Ele fazia parte de um clube, ele abriu o clube dele. Então, já é um novo clube, um novo técnico e com um atleta que vem chegando, o Vinícius Rogério, né? O Vinícius Rogério hoje é 4º lugar do ranking nacional, o atleta dele. O Luiz Oliveira, que é o número 1 do Brasil, na categoria sub-18. Tá lá na Polônia, com fé em Deus vai dar certo. Nosso atleta, né? Trabalha comigo a parte técnica e trabalha com o Edu a parte física. Entendi. Né, a gente tem alguns atletas da categoria mais sub-15, mais novos, sub-13, sub-15, que estão se destacando. A gente tem essa menina de Itabaiana, que é um destaque, que ela perdeu na final no Brasileiro para outra atleta daqui, que é atleta de um novo clube também de judô ciclo, que é do professor André, que ele fazia parte de um clube e abriu o clube dele. Entendi. Novo clube, com um técnico que já era conhecido, mas que agora já veio com resultado, né? Então, nós estamos levando 4 atletas para a seletiva do Pan-Americano, do Sul-Americano, na categoria sub-13 e sub-15. Então, teríamos mais, mas isso demanda investimentos. Sim. E aí ficou em cima, e aí a gente teve que tomar a decisão de divulgar para os técnicos e cada um tentar, de alguma forma, ir se virando. Então, a gente tem uma geral, né, a gente tem a atleta Alexia Lima no feminino, que é a peso pesado, que foi campeã brasileira no regional agora, que foi 3º lugar nos Jogos da Juventude aqui no estado de Sergipe. Entendi. E temos Júlia Maria também, que foi 3º nos Jogos da Juventude aqui e que também está bem colocada. E todos esses atletas que eu licitei estão classificados para o Pan-Americano Open, que vai acontecer na Bahia. A gente teve sorte de trazer aqui pro lado. E a gente, Sergipe, deve estar indo com quase 20 atletas. Vai ser em que mês, professor? Agora em julho. Julho já. Agora em julho. Ótimo. Pan-Americano Quantos Open. atletas o Sergipe vai a expectativa? A expectativa é que Sergipe vá com uma média de 18 atletas, porque você tem que ter ranking, você tem que ter colocação, você tem que ter resultado. E são 18 com boas chances de se destacar, isso. né? E vem vários, Pan-Americano, né? Vem a Sul-América toda aí, deve estar presente nesse evento. Verdade. Ô, professor, o senhor falou desse nome desses atletas, deu pra perceber pessoas, muitos garotos, né, e garotas novos, assim. Qual é a idade, mais ou menos, que a pessoa tá no auge, tá se destacando, e que tem chance realmente agora, de ir pras Olimpíadas, essas coisas, ou então depois pode tomar uma divisão de, não, vou agora deixar um pouquinho o judô de lado, né, e tentar se dedicar a outra coisa. Então, justamente, esse divisor de águas vem agora quando o cara completa 17 anos. Que muito agora, por exemplo, o Luiz está com 16, é número 1 do Brasil, aí chega a 17, tem que tomar. E agora? Faculdade, sim. Tem a dificuldade da faculdade, o meu curso só tem à noite. O treino é à noite. Aí a gente começa a ter essas dificuldades. Verdade. Teve um certo tempo que eu tinha uma turma 10h30 da noite. O pessoal saía da faculdade e ia pra academia treinar até meia-noite. Entendi. Porque não tinha horário. Para atender justamente esse público. Esse público e não perder esses atletas. E a gente teve vários campeões aí. Eu tenho hoje gerente do Banco do Brasil que treinava nessa turma 10h30 da noite e que foi campeão brasileiro. Uhum. Você tá entendendo? Eu tenho um administrador da rede Soulfit de academias, administra 3 academias aí, que ele foi campeão brasileiro. O cara treinava de manhã com outro colega e ia de noite para fazer randori porque ele não tinha horário. Tinha que fazer administração, que estudava administração, e administrar 3 academias. Então, foi campeão brasileiro. E a vida útil consegue se dedicar, dá pra competitivamente, antes de sênior, até que mais ou menos quantos anos? Então, a gente tem o sub-18, que é sub-18 até 17. Certo. E o sub-21, que é até 21 anos. Certo. Até 20 anos, né? Aí depois de 20 anos é o sênior. Que a gente chama, por exemplo, o Caio era sub-21, esse ano ele já é sênior. Entendi. Então tem aquele baque, o cara sai de uma categoria que é limitada até 20 anos e passa a ser de uma categoria sem idade. E eu pensei que sênior já seria a partir de sub-30, depois dos 30 anos. Aí é categoria Master. Master, entendi.
que a gente chama categoria. O aberto nacional é sub-23, não é isso que vai acontecer em Aracaju, né? Sub-23, então. Atletas até 22 anos. Entendi. Sempre no judô é o sub-23 até 22. Sub-21 até 20, entendeu? Sempre assim. Entendi. Professor, já nessa etapa final da entrevista, esse bate-papo passando rapidinho, fala sobre sua participação junto com a CBDE lá na França, Normandia, no Ginasíades, né? Sergipe foi em primeiro lugar junto com o Cazaquistão, se eu não me engano, né? Fala um pouco sobre essa experiência aí. Então, a gente teve um resultado significativo. Até tem uma entrevista na minha rede social, eu falando que eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu tinha um trabalho muito bom na área escolar e eu não tive um atleta, tive atleta vice-campeão, não tive atleta campeão. E aí fui pego de surpresa, você gostaria de compor a equipe de técnicos. Lembrando que Antônio Ório, né, o presidente sergipano da Confederação Brasileira de Esporte Escolar também, será o nosso entrevistado em junho, pode aguardar, né, já confirmou a presença, né? Tenho orgulho é um orgulho, né, Ora ser o presidente da CBDE, né, e ainda é do FISU, vice-presidente da Internacional Escolar, então é um orgulho, né, e aí veio o convite, e eu disse, vou sim, eu quero estar trabalhando, e aí a gente começou. Pegamos atletas de vários estados do Brasil, chegamos antes, treinamos lá, conhecemos atletas. E o judô foi um dos esportes que teve destaque lá na Ginasíade. A gente ganhou da França lá dentro da França. Nossa, então o judô ganhar da França, em número de medalhas, o judô brasileiro teve um bom tem o histórico dos maiores campeões de peso pesado, mais de 10 anos invicto, né? O francês, né? Ted Riné, é um exemplo. Então, a gente teve vários atletas bons se enfrentando lá. E o Brasil mostrou a sua força. E aí o judô saiu como campeão, o Brasil. Sim. E no Ginasíade em geral a gente saiu empatado lá. Mas foi um bom resultado. Professor, conte para finalizarmos uma história que te chamou muita atenção, que te marcou, que olha, nossa, como é bom trabalhar no esporte. Através de um atleta que já fez alguma revelação para o senhor. Algo que te marcou, conte uma história aí que você consegue lembrar aí que te marcou aqui, que realmente não tem preço quando você vive uma experiência como essa. Então, eu tenho algumas histórias, né? Se eu tivesse que contar aqui, a gente não ia acabar o programa, né? Mas eu acho que uma história de um grande campeão, assim, eu acho assim, hoje eu sou padrinho de Valentina, que é filha de Marcel. Marcel é árbitro nosso, é árbitro nacional. Ele foi um atleta que chegou pra mim já com a idade um pouco avançada. Ele entrou no judô com 13 anos. E quando o menino chega com 13 anos, é muito difícil ele se tornar um atleta de alto rendimento. Entendi. E o Marcel se tornou um atleta de alto rendimento. Hoje o Marcel é segundo dan de judô, árbitro nacional. Hoje eu sou padrinho da filha dele. A esposa dele, Maiara, foi minha atleta também. Eles se conheceram na escola. Legal. E assim... a gente tinha muita dificuldade. O Marcel era uma criança muito retraída. E hoje eu tenho um cara que é formado em educação física, é personal trainer, né? E avançou muito na vida. E eu acho que isso é uma história que mostra o quanto o esporte aproxima. Hoje a gente tem uma relação boa. Ultrapassa a relação de esporte também, né? Eu sou padrinho da filha deles, entendeu? Eu conheço os pais, né? Márcio e Marilinha, os pais dela, né? Conheço os pais de Marcel. Então a gente tem uma boa relação. Eu acho que vai além, entendeu? Sim. Eu acho que é uma história boa. Eu tenho também, assim, não poderia deixar de falar, uma história do projeto social da Polícia Militar, Sim. no qual eu peguei Henrique. Henrique perdeu a sua mãe esse ano. E o ano passado, esse ano, ele contou pra mim ontem que esse ano foi um ano muito difícil pra ele. Teve o Dia das Mães também. Teve o Dia das Mães agora. Isso. Ele disse que tava sendo difícil, que ele tinha que treinar, que ele vai lutar o aberto. E aí ele disse, sensei, tá muito difícil. Eu disse, meu filho, a vida, tudo é muito difícil. Quando você veio aqui, você era um faixa amarela. E eu tinha um compromisso com o seu antigo professor, que era o Elvio, que é do projeto da polícia, de lhe tornar um faixa preta. Hoje você é um estudante de educação física, trabalha em uma academia, tem o seu emprego, tem o seu meio de locomoção, sustenta a sua família, porque ele não tem mãe, não tem pai, sustenta uma irmã pequena. Então, isso é orgulho, eu tornei você um grande homem. Então, acho que essa é uma história que não poderia deixar de ser contada. Professor, só para finalizar, eu me lembrei agora, já vamos finalizar aqui, a sua relação com o vaquejado, eu estava olhando sua rede social, como é que é aí? O senhor também é professor de vaquejado, como é? Conta um pouco essa história aí rapidinho aí, pra finalizar. Lembrei agora. A vaquejada surgiu por conta do meu filho, cara. Meu filho queria porque queria um cavalo. Meu filho mais novo.
Não sei de onde ele tirou isso, aí eu fui com ele até um parque São Lázaro. Cheguei lá e em um dia eu visualizei os cavalos, no outro dia eu fui e comprei um cavalo para ele. E aí a gente começou a montar, comecei a gostar. Meu filho começou a correr e eu comecei a me interessar e terminei que entrei nesse ramo. Hoje eu já tenho 6 cavalos. Né? Leva jeito, eu olhei já o vídeo lá, leva jeito derrubando. Derrubo, hoje já fui campeão agora na categoria Master. Legal. No Parque Zezé Rocha, que é um parque de vaquejada conhecidíssimo. Fui primeiro lugar no Parque Zezé Rocha, aconteceu. E hoje é uma paixão, eu tenho uma paixão por cavalos. Eu acho que é a minha maior terapia hoje. Sim. Eu amo o judô faz parte da minha vida. Eu só tenho 2 tatuagens no meu corpo. Uma é o nome judô, tatuado no meu corpo. E o nome dos meus filhos, certo. Que é nas costas aqui o nome dos meus filhos. Eu amo o judô, descobri essa paixão por cavalos e a vaquejada se tornou um esporte também apaixonante. E a paixão nacional que é o futebol, né? Jogo futebol de vez em quando, faço uma raiva, como dizem meus colegas. Mas é isso, a vaquejada entrou por paixão e posso dizer pra você que o cavalo é uma grande terapia. Legal, verdade. Professor Euder Lima, presidente da Federação Sergipana de Judô, muito obrigado pela entrevista. E espero também que tenha gostado, eu gostei bastante. E o tempo passou rapidinho, né? E quero agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora. Lembrando que toda semana, sábado, 10 horas da manhã, um entrevistado, o TCE Esportes, esse podcast vai ao ar, tanto no YouTube como também no Spotify. Muito obrigado, professor, e obrigado pela presença de todos e até mais. Tchau, tchau.